Bom, o exercício diz que uma linha subestanho com composição de 30% peso de estanho e 70% peso de chumbo é aquecida lentamente a partir de uma temperatura de 150 graus Celsius ou 300 graus Fahrenheit. Letra A. Em qual temperatura se forma a primeira fração da fase líquida? Letra B. Em qual é a composição dessa fase líquida? Letra C. Em qual temperatura ocorre a fusão completa da liga? Letra D. Qual é a composição da última fração de sólido remanescente antes da fusão completa? Bom, para isso, primeiro, na letra A, nos pede em qual temperatura se forma a primeira fração de fase líquida. A gente vai ter que utilizar o diagrama de fase de composição estanho-chumbo, que é que é essa imagem aqui. E a gente tem que achar o ponto inicial de partida que nos foi dado no enunciado, onde conta-se 30% de estanho a uma temperatura de 150 graus Celsius. Bom, é importante ressaltar que esse gráfico está dado em função da composição de estanho, então 30% de estanho se encontra exatamente no meio, entre 20 e 40, e a 150 graus Celsius, ou seja, onde está esse ponto A aqui com esse círculo amarelo. Aí despede, em qual temperatura se forma a primeira fração da fase líquida, se a gente for aumentando a temperatura, como está em processo de aquecimento, conforme descrito pelo enunciado. Bom, a gente vai traçar uma reta até o primeiro momento onde se encontra uma fase líquida, ou L, como está presente aqui no diagrama de fase. É importante falar que onde isso iniciou, né, o processo de aquecimento, existiam dois sólidos, alfa e beta. Já a 183 graus Celsius, a gente encontra que a gente já encontra a primeira fração de fase líquida, apesar de nessa fase estar presente tanto líquido quanto alfa também. Bom, aí na letra B nos pede qual que é a composição dessa fase líquida, nessa temperatura aí de 183 graus Celsius. Para isso, a gente vai traçar uma reta até o local em que a gente encontra o líquido, em que a gente encontra a fase totalmente líquida, ou seja, exatamente nesse ponto aqui, a 61,9% de peso estanho. Assim, a gente traça uma reta vertical e a gente encontra a porcentagem de estanho presente nessa fase líquida 183 graus Celsius. Assim, a gente tem que 161,9% daquela fase, naquele momento, é composta por estanho e 38,1% é composta por chumbo. É importante ressaltar que como essa composição é apenas por estanho e chumbo, a soma dos dois tem que dar 100%. Bom, na letra C nos pede em qual temperatura ocorre a fusão completa da liga. Ou seja, em qual momento vai encontrar-se apenas líquido naquela liga. Assim, a gente vai traçar uma reta até se encontrar exatamente nesse ponto aqui. E a gente traça uma reta horizontal. A gente traça a vertical para a gente encontrar esse ponto e a horizontal para a gente achar a temperatura. A temperatura, no caso, é de 250 graus Celsius. 250 graus Celsius, ou seja, a 250 graus Celsius vai existir apenas líquido nessa liga, com a composição de 30% estanho e 70% de chumbo. Na letra D nos pede qual é a composição da última fração de sólido remanescente antes da fusão completa, ou seja, exatamente a 250 graus Celsius. Assim, a gente traça também ali uma reta horizontal para fazer a regra da alavanca até onde se encontra a fase totalmente de sólido, que no caso é exatamente nesse ponto. A gente traça uma reta assim, a gente traça uma vertical e vê em qual porcentagem de estanho se encontra aquela composição de fração de sólido. Assim, a gente vê que está exatamente aqui no 15%, portanto, antes da fusão completa, na última fração de sólido remanescente antes da fusão completa, existe 15% de peso estanho e 85% de peso chumbo.